Pessoal, eu acabei de passar no banco e eu fiz o meu saque semanal, olha só. Aqui, ó, tem 30 mil reais em dinheiro vivo. E eu quero mostrar pra vocês também o meu resultado do mês. Mais de 150 mil reais em vendas trabalhando pela internet, olha só. E você deve estar se perguntando como que eu faço isso. Bom, basicamente eu tenho um robô que faz vendas pra mim praticamente no piloto automático todos os dias. Você precisa configurar o robô somente uma vez, depois ele faz tudo sozinho. Se você quer saber mais sobre como que você também pode ter um robô desse trabalhando pra você, faz o seguinte, clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço. Do João Gomes, mais uma vez. Tá demais, né? Parece até repetitivo, né? Mas é impressionante. Porque o gol do Isla foi um golaço, um gol inesperado, porque ele bate de canhota, né? E quando eu falo inesperado é porque a perna esquerda dele não é a boa, mas o passe que o João Gomes encontra o Isla é um passe de um nível de dificuldade muito alto. Porque ele tem que dar a bola numa janela que não é tão grande, a bola no espaço e a bola vai certinho em cima do Isla. O Isla consegue receber ali para construir o segundo gol. E detalhe também, né? Antes desse gol, ele tinha enfiado outra bola aqui pro Lázaro na esquerda que quase saiu o gol do Arrascaeta. Então, Exato. partidaça do nosso João. O Smigol tá com a galera rubro-negra saindo do Maracanã. Feliz da vida com você, Smigol! D'Artagnan, grande D'Artagnan. Peraí, a galera fica louca. Com a bandeira na mão. O Maracanã é nosso. Agora vai começar a festa. Vem comigo. Abre. Nosso torcedor ali ilustre também, né? Sempre presente aí nos estádios, teve musiquinha. E o Smigol praticamente não apareceu também, né? Sem luz. Normal. É Normal. isso, galera ali que sempre fazendo essa festa muito bacana. A saída do torcedor rubro-negro feliz da vida nessa vitória importante do Flamengo nessa segunda rodada. O jogo contra o Palmeiras é um jogo válido pela quarta rodada, né? Na terceira rodada será o fim de semana contra a equipe do Atlético Paranaense. Mais uma partida muito bacana, Inélio. João Gomes tá jogando muita bola e o Lázaro hoje também, mais uma vez, muito bem. Conseguiu passe pro Gabi no primeiro gol do Flamengo. Esse lance que eu destaquei, né, do João Gomes, consegue também uma bola difícil, né, pro Lázaro, nas costas do Rafinha. Lázaro entra, consegue o corte, o passe pro Arrasca que cai na perna esquerda, que não foi a boa pra defesa do goleiro Jandrei. E o golaço do Isla, hein? Que golaço, hein, Nélio? Que beleza. Gol que conseguiu dar tranquilidade pro Flamengo na sequência, o terceiro do Arrascaeta. É um gol pra dar moral, né, Emerson? Acho que a gente fica feliz, né, principalmente pelo João Gomes, né, e o Lázaro, né, porque são jogadores da casa também, criados no Flamengo. Então, tendo essa oportunidade, principalmente o João Gomes, né, a gente já viu a qualidade, um jogador que marca muito forte, tem qualidade na saída de bola. E eu acho que se for pegar o jogo hoje, né, Emerson, a gente fala muito vai falar do João Gomes, vai falar do Arrascaeta, vai falar do Everton Ribeiro, o Gabigol, enfim, o próprio Lázaro. Então o Flamengo hoje ele fez uma excelente partida, né, coletivamente. Se for pegar, não, esse foi melhor, não foi, né? Todo mundo jogou bem, né, na entrada do Isla, o próprio Marinho depois que entrou. Enfim, eu acho que o Flamengo tem que ser isso, né? Porque o Flamengo tem várias competições a disputar, alguns jogadores tendo a oportunidade. E eu, particularmente, eu fico feliz pela recuperação do Isla, porque é um bom jogador, é um jogador de seleção chilena, né? Já demonstrou no Flamengo também, quando chegou, que tem qualidade de ser titular, mas agora é bola pra frente, passou e foi um jogador decisivo nessa partida. A gente espera, né, que a qualidade dele, com treinamento, esteja com outra cabeça, que ele possa também dar sequência e ajudar o Flamengo nesses jogos importantes que tem pela frente. Luana Trindade no camarote aqui do Maracanã. Vamos conferir. Emerson, tô aqui com o presidente Rodolfo Landim, que veio com a família toda, né, nesse domingo de Páscoa, acompanhar uma vitória importantíssima do Mengão, né, presidente? Boa noite para o senhor. Boa noite. Muito feliz, não só pela vitória em si, mas pela forma com que o time se portou, né? Jogamos muito melhor, no primeiro tempo já estávamos muito melhor, tomamos um gol, do futebol, mas continuamos jogando melhor no segundo tempo e tivemos uma vitória bastante significativa. Agora é emendar aí, se Deus quiser, continuar nessa boa trajetória aí, porque o campeonato é longo e esses pontos são muito importantes. Presidente, o Flamengo foi muito consistente, como o senhor falou, do começo ao fim, e o Paulo Souza promoveu 2 alterações que fizeram toda a diferença, né? Colocou o Isla, que fez um gol, e o Marinho, que chutou ali e participou do último gol do Arrascaeta. Ou seja, a gente pode dizer também que o Paulo Souza teve uma participação muito importante hoje nessa vitória do Flamengo. Verdade, o processo é um processo de evolução contínua, né? À medida que o Paulo vai conhecendo melhor a característica de cada jogador e também os jogadores vão conhecendo melhor a característica de jogo que ele quer implementar dentro do clube, né? Eu acho que essa evolução tem sido feita tanto das duas partes, tanto do
treinador como dos jogadores, e os resultados estão chegando. E era exatamente isso que a gente esperava que fosse acontecer. Agora, presidente, vai comemorar a Páscoa em família, tranquilo, com essa alegria aí, com 3 pontos também na conta. Feliz Páscoa pro senhor e pra toda a sua família. Aí, vamos comemorar, mas no meio da semana tem mais e é Palmeiras. Vamos de novo. Obrigado aí, pessoal. Obrigada, presidente. Evershow, Flá TV, mais Flamengo pra você. Valeu, Luana Trindade com o nosso presidente Rodolfo Landim. Pois é, né? É aquilo que a gente destacava também. Tem a partida, tem que vencer, comemorar, mas amanhã tem treinamento no Ninho do Urubu, pensando no Palmeiras. Quarta-feira, 7h30 da noite. Eu só queria trazer um destaque aqui, Emerson, que a gente até falou durante a transmissão, e a Luana ressaltou agora, quando ela estava fazendo a entrevista com o presidente Rodolfo Landim, que é em relação às substituições do Paulo. E aí mostra como ele teve ali uma leitura muito importante do jogo. Porque, primeiro ele troca o Rodinei e coloca o Isla. O Rodinei, de fato, não estava fazendo um bom jogo, então ele faz essa troca para ver se o Isla conseguia melhorar aquele lado direito do Flamengo, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e funcionou muito bem, tanto que o Isla faz o primeiro gol do Flamengo. E a outra substituição, eu acho que é muito por conta do aproveitamento da questão física do Marinho pra cima do Rafinha. Porque aquele lance que você falou, do João Gomes, que deu um passe pro Lázaro, foi um lance em que o Lázaro ele consegue deixar muito pra trás o Rafinha. O Rafinha não tava mais aguentando fazer essas voltas pra marcar ali por aquele lado direito do campo. E o Lázaro mostrou de ser muito mais rápido. E se o Lázaro é muito mais rápido que o Rafinha, imagina o Marinho jogando por ali. Descansado e descansado por cima do Rafinha. Então, acho que a ideia do Paulo foi justamente ter um Marinho mais fresco, um jogador mais rápido, mais físico, em cima do Rafinha por aquele lado. E também se mostrou muito efetiva, porque o terceiro gol do Flamengo foi construído com o Marinho ali pelo lado esquerdo. Então, só ressaltando essa leitura importante de jogo do Paulo, que fez 2 substituições e os 2 jogadores que entraram participaram dos 2 gols do Flamengo no segundo tempo. É isso, nosso técnico Paulo Souza mexeu muito bom pro treinador, né, Nélio? Quando você tá pensando ali alguma coisa, você coloca o jogador, o cara vai lá, e logo um lateral que teoricamente não é uma figura de marcar o gol, né, que teoricamente não pode ser tão decisivo, mas o Isla conseguiu realmente uma pintura no momento do jogo que já estava caminhando ali para a marca dos 30 minutinhos. Antes de você falar sobre isso, vamos ver os jogos da rodada, dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né, a rodada que começou ontem. Goiás 1, Palmeiras também 1. O Corinthians venceu o Avaí por 3-0. O Santos, hoje mais cedo, venceu o Coritiba 2-1. O Inter está empatando com o Fortaleza, jogo no primeiro tempo. Primeiro tempo também para Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense 0-0. O América Mineiro ontem venceu o Juventude 4-1. Cuiabá e Fluminense, vitória do Fluminense 1-0, gol também no finalzinho. O Flamengo aqui no Maracanã venceu o São Paulo por 3-1. Jogo também no primeiro tempo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, jogos que começaram agora às 6 da noite. E Ceará e Botafogo às 7. Daqui a pouco, então, a bola rolando lá em Fortaleza, na Arena Castelão, por esse confronto de alvinegros, né? No Campeonato Brasileiro. Vamos ver a classificação do Brasileirão? É o Brasileirão 2022. O Corinthians é o líder, 6 pontos. O Flamengo já aparece aí na segunda colocação com 4 pontos, mesma pontuação do Atlético Mineiro, do Santos e do Fluminense, terceiro, quarto e quinto colocados. O São Paulo é o sexto com 3 pontinhos, mesma pontuação do Coritiba. O sétimo, o oitavo América Mineiro, o nono Ceará e o 10º Avaí. Segunda parte da tabela, girando a página aqui da tabela do Brasileirão 2022. O Avaí é o 11º com 3 pontos, o Bragantino é o 12º com 2 pontos, o Atlético Goianiense o 13º com 2 pontos também. Aí vem aquela carreirinha de 1 pontinho, né? Palmeiras, 14º, Fortaleza, 15º, Internacional, o 16º e a zona do rebaixamento. O Juventude com 1 ponto, o Goiás também com 1 ponto e o Atlético Paranaense também com apenas 1 ponto ganho na competição. O Botafogo é o lanterna, joga daqui a pouco contra o Ceará. Essa a tabela do Campeonato Brasileiro. Já na segunda rodada, é claro que ainda muito cedo, né? Apenas 6 pontos disputados por quase todas as equipes. Ceará e Botafogo que entram em ação daqui a pouco. Mas é aquilo, né? Já começa a ver ali alguém desgarrando. É claro que não dá para ter uma diferença muito grande em 2 rodadas, mas é importante para quem quer ser campeão, para quem quer fugir do rebaixamento, quer ir para a Sul-Americana, já pontuar para não dar mole, hein, Nélio? É, a hora de fazer os pontos são agora, né, Emerson? Construir, né, já uma gordura, né, que a gente fala, no começo do campeonato, porque depois vai afunilando, vai apertando, as equipes que se desgarram mais na frente, né, tem aquela intermediária,
e a parte que fica aqueles times que ocupam a parte do rebaixamento. Então, quanto mais você conseguir os pontos já no início da competição, é importante. O Flamengo obteve uma grande vitória agora diante da equipe do São Paulo. Vai jogar agora, o próximo jogo é contra o Palmeiras. São equipes, né, que a gente fala assim, que não confronto direto. Então você tem que acumular pontos. Você não pode deixar ponto para essas equipes grandes. Eu acho que o Flamengo conseguiu, né? A gente estava falando um pouco do treinador, do Paulo Souza, que ele encontrou, né, principalmente no segundo tempo, nas suas substituições, nos jogadores que ele colocou, a confiança que ele tem também no grupo, né? Então foi importante essa troca, como já foi dito aqui, a saída do Rodinei, a entrada do Isla, né, que não jogava tanto tempo, muito criticado também, entrou e conseguiu corresponder. O próprio Marinho, que já tem um lastro maior, vem atuando já em algumas ocasiões. E eu acho que o Flamengo é isso. O Flamengo, os jogadores têm que estar preparados para todas as ocasiões. E eu acho que hoje demonstrou mais uma vez a sua força, a sua determinação e conseguiu um grande resultado. É isso, porque deixa pra cima da hora, né? Faltam 10 jogos, aí tem que ganhar 7, não adianta. Empatar uma e o Atlético Mineiro tem que empatar 5, aí não tem jeito, né? Deixar pra última rodada fica complicado em todas as questões da tabela, né? Título, Libertadores, pré-Libertadores, para fugir do rebaixamento, é importante realmente pontuar. O Mengão começa bem já em 6 pontos disputados, 4 pontos disputados, e quarta-feira o Palmeiras. Fala aí, Bruno Pet. E a tabela mostra como o Brasileirão é equilibrado, né? Todo mundo que já fez 2 jogos, ninguém perdeu as 2. E só um time ganhou as 2. Então você vê, o Botafogo é o único time que ainda não pontuou, mas ainda não fez o segundo jogo. Vai começar o jogo daqui a pouco ainda. Do resto, todo mundo pelo menos um pontinho conquistou. Pelo menos um empatezinho já conseguiu. Então mostra como o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, todo mundo ali pontuando, um tirando ponto do outro. É sempre bem equilibrado os confrontos do Brasileirão. Daqui a pouco, então, o nosso técnico vencedor nessa noite, conversando, então, com os jornalistas, falando sobre essa partida, né? Essa vitória aí, muito importante do Flamengo. Mais um jogo muito bom do Arrascaeta. Hoje conseguiu, de cabeça, como se fosse um centroavante, né? Se abaixou e desviou a bola para o fundo da rede. Gol que deu tranquilidade para o Flamengo na reta final da partida, Bruno Pet. Sim, foi até meio engraçado o gol, né? Que ele se abaixa assim, fica abaixadinho, a bola dá só uma raspadinha. E foi uma raspadinha importante, que a bola não parecia que estava na direção do gol. A bola me parecia que ia para fora no chute do Marinho. Ela até podia fazer uma curva ali, mas acho que dificilmente ia fazer curva o suficiente para entrar no gol. Então foi muito importante que ele deu uma desviadinha ali o suficiente para fazer o terceiro gol. E eu destaco também, Emerson, mais um jogador que teve não só hoje, mas a semana, porque eu tô somando aqui o jogo também contra o Tajeres, que foi muito positivo e foi muito boa, que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro foi o melhor em campo contra o Tajeres e hoje, mais uma vez, foi muito importante. Participou ativamente do terceiro gol, o passe dele pro Marinho é um negócio de maluco, o passe que ele consegue encontrar. E de novo jogando como aquele meia-direita, né? Que sempre circula muito por dentro, vai de um lado para outro. E no primeiro tempo a gente até falou na transmissão como o Igor Gomes estava ali colado, quase que marcando ele que individualmente. E ele de forma muito inteligente conseguindo se desvencilhar do Igor Gomes, caindo, trocando com a Arrascaeta, caindo às vezes até pelo lado esquerdo do campo. Enfim, mais uma excelente partida do Everton Ribeiro. Aliás, hoje tá difícil encontrar alguém que não tenha jogado bem, né? Porque de fato, coletivamente o time jogou muito bem e individualmente muitas peças jogaram bem hoje nesse jogo contra o São Paulo. E projetando, Bruno Pet, esse confronto contra o Palmeiras na quarta-feira. Palmeiras do técnico Abel Ferreira, né? Com bons jogadores, né? Ótimos jogadores, próprio Rony, Rafael Veiga, goleiro Everton, Gustavo Gomes, tem jogadores de qualidade, né? Do outro lado, a gente sabe muito bem, a final da Libertadores contra o Palmeiras, né? Ainda tá engasgado ali o torcedor rubro-negro. O Flamengo, que antes da final da Libertadores, vinha de uma sequência muito interessante contra o Palmeiras, né? Vitória em Supercopa, vitória em Campeonato Brasileiro. Desde 2019, né, o Flamengo conseguia, na verdade, até antes de 2019, conseguia bons resultados contra o Palmeiras. Claro que na partida mais importante, né? Na final da Libertadores acabou perdendo, mas é o futebol. Mas antes desse confronto, estava conseguindo resultados bem interessantes. E contra o Abel Ferreira também, com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho. Sim, mesmo na final, se a gente pegar os 90 minutos, o Flamengo não perdeu, né? O Flamengo perdeu na prorrogação. Isso aí. Então, sim, de fato, o Flamengo vem conseguindo ter bons resultados contra o Palmeiras. Acho que vai ser, obviamente, um jogo muito estratégico, muito pensado. Abel Ferreira deve preparar alguma coisa. Abel Ferreira sempre muda a forma com que ele joga, já se adapta muito em relação ao adversário. Às vezes ele usa a linha de 5, às vezes usa a linha de 4, às vezes vem com 2 zagueiros, às vezes vem com 3, às vezes vem com o Gabriel Verón. O Veiga tá jogando, tá fazendo uma temporada muito boa também, então tem que ficar muito de olho. O Rafael Navarro, que é um jogador que o Palmeiras contratou do Botafogo, já é o atual artilheiro da Libertadores pelo Palmeiras, então também tá se encaixando muito bem no time. Então é um time que coletivamente é muito forte e que individualmente também tem algumas peças. O Dudu, que o Dudu também é um baita jogador que o Palmeiras tem e que muitas vezes consegue desequilibrar, foi muito importante
no título do Palmeiras no Campeonato Paulista, inclusive. O Dudu foi um dos principais jogadores do time naquele segundo jogo que o Palmeiras venceu o São Paulo por 4-0 e que deu o título pro time do Palmeiras. Então tem tudo para ser um excelente jogo de futebol, um jogo muito estratégico. E se hoje o Paulo Souza conseguiu vencer estrategicamente, né, em termos de como o Paulo Souza pensou o jogo de hoje pro Flamengo, ele conseguiu ser superior ao Rogério Ceni, vamos torcer para que na quarta-feira ele consiga de novo ser superior ao treinador adversário, nesse caso agora o conterrâneo dele, o Abel Ferreira. Duelo aí dos técnicos portugueses. Abel Ferreira e Paulo Souza. O Abel já aqui um tempo no Brasil, e o nosso técnico Paulo Souza, né? Vamos ver também como é que vai ser esse duelo dentro de campo entre os dois treinadores portugueses, hein, Nélio? Já foi dito aqui, né? O Palmeiras tem uma grande equipe, né? Tem grandes jogadores também, mas eu acho que o Flamengo tem também as condições de chegar aqui, fazer um bom futebol. Acho que nós vimos hoje, né, diante da equipe do São Paulo, são equipes que jogam diferente, né? O São Paulo joga diferente da equipe do Palmeiras. O Palmeiras é muito mais consciente, né? Sabe das suas limitações e procura explorar isso em cima dos adversários, né? Ele sabe os pontos fracos que tem. Se tiver que correr, fala, vamos correr. Então o Flamengo tem que ter muita atenção nisso. Tem bons jogadores, como nós já falamos aqui, o Rafael Veiga, o Dudu, enfim, são jogadores que também podem decidir uma partida, mas o Flamengo, eu acho que pelo que já vem construindo, né, principalmente nesses últimos jogos, tem todas as condições de chegar aqui e fazer uma outra belíssima apresentação e conseguir uma grande vitória em cima da equipe do Palmeiras. É isso, a gente acompanha as coletivas do técnico Paulo Souza, responde tudo bem didaticamente, né, o Bruno Pet, porque hoje em dia o futebol tem essas linguagens, né, modernas, e o nosso técnico Paulo Souza é sempre muito elegante, responde todas as perguntas, até aquelas alfinetadas quando o time não tá bem. Mas hoje 3-1, Páscoa. Mas faz parte também, faz né? Parte, né? Não tem jeito, né, Nélio? Não tem como, né? Eu acho que pela qualidade, pelo time, a grandeza, né, que é o Flamengo, e ele sabe também a competência que ele tem, responder. Na hora que tá bom, tá bom. Na hora que tiver ruim também, a cobrança no Flamengo é muito maior. Então ele tem que estar preparado. A gente já viu que é um grande treinador, um treinador que já demonstrou, né, esse período que está aqui no Flamengo, que é um bom treinador, está colocando a equipe do Flamengo para jogar, e a gente espera com o crescimento dele com toda a equipe. É isso aí. E faltou umzinho, né, pro chocolate do Flamengo. Flamengo que no Campeonato Brasileiro, né, do ano passado, venceu aqui no Maracanã 5-1, com o show do Bruno Henrique, e no Morumbi venceu por 4-0, né? Hoje 3-1, mais uma partida aí, em 3 jogos, 10 gols. 5, 4, 12 gols. 12 gols. Você tá certo. 12 gols. E até falei, será que eu errei essa conta tão fácil? Fui eu. Eu não iria errar essa conta tão fácil. 12 gols marcados e 2 gols sofridos, né, Nélio? Impressionante, em 3 jogos. Né, média aí de 4 gols pro Flamengo por partida. Por jogo, né? E é complicado, né? Porque a equipe do São Paulo é uma boa equipe, né? E o Flamengo conseguiu ter essa superioridade, principalmente nesses 3 últimos jogos, né? Onde que venceu aqui, de 4, e lá no Morumbi, que é muito difícil também. Nós jogamos várias vezes lá. E eu acho que manteve, né, o mesmo nível, né, esse ano. Eu acho que a gente fica feliz porque a equipe está retomando, né, aquele bom futebol, aquele futebol que a gente está acostumado a ver, o futebol do Flamengo, um futebol vibrante. Hoje os jogadores estão correndo mais, os jogadores estão vibrando mais, estão disputando mais a bola dentro de campo. Então isso aí, com certeza, o torcedor está feliz, saúde aqui, feliz da vida. Já você completa. Técnico Paulo Souza está na sala de coletiva. Nossa repórter Luna Trindade está lá para acompanhar. Boa noite, Paulo. Parabéns pela vitória, estreia do Flamengo, né, no Brasileirão aqui no Maracanã. E o time é muito consistente hoje. Queria que você falasse, principalmente em relação às substituições que você promoveu aos 18 do segundo tempo. Você colocou o Marinho no lugar do Lázaro e o Isla no lugar do Rodinei, os dois que foram responsáveis aí, né, participaram, na verdade, dos outros gols do Flamengo que garantiram essa vitória importante sobre o São Paulo. Eu tenho vindo a dizer, e vou voltar a repetir, a importância de todos os jogadores que estão no elenco, sobretudo quando treinam bem, quando se dedicam, quando estão centrados, têm muito mais chances de poder jogar. Ou seja, o processo também é intuitivo, na forma como nós vamos treinando, como nós vamos lendo o próprio jogo, tudo aquilo que eles nos vão dizendo durante as sessões de treino e os momentos deles determinam tomadas de decisões durante o jogo, e foi aquilo que aconteceu. Dei os parabéns a toda a equipa, sem dúvida, mas sobretudo
a quem leu bem o jogo do banco, a quem percebeu o que é que tinha que ser feito e a determinação, a intensidade e depois a qualidade individual que puseram em campo para podermos sair hoje vencedores. Paulo, boa noite. Aqui à sua direita, Caio Mota, Globo Esporte. Queria que você falasse da importância da marcação alta tão bem ajustada como foi hoje. O João pareceu muito mais assertivo e muito bem na partida, contra um time que picotou muito o jogo quando você tentou sair lá de trás. O Arrasca teve 5 faltas só no primeiro tempo. Falar dessa marcação alta que funcionou muito bem. E sobre o Isla, você utilizou ele começando a partida 2 vezes como zagueiro. E ele, quando entrou como ala, ele fez uma assistência, deu um gol e foi muito participativo. Se você mudou um pouco essa visão dele ser utilizado também como ala, ou se você acha que é mais como zagueiro. Obrigado. Eu posso começar já pelo Isla, porque se tu te lembras na altura em que utilizámos o Isla, foi exatamente pela necessidade que tínhamos, pontual, em zagueiros, ou seja, ter um lateral que normalmente tem capacidade de construção, podê-lo baixar, tem capacidade de poder defender a profundidade defensiva e, dentro das dificuldades que nós tínhamos no elenco, nessa mesma posição, procurar entender se o Isla poderia ser uma opção nesse preciso momento. Depois fomos corrigindo e temos vindo a tomar outras decisões, como foi o caso do Arão, nessa mesma posição. Em relação à pressão alta, não é a primeira vez. Depois eu falo aqui sempre na complexidade que os jogos nos dão, porque os adversários são diferentes, a nível coletivo e individual. A ideia da pressão alta, ela sempre existiu, umas vezes bem interpretada, boa intensidade, boa capacidade de roubo. Não é a primeira vez, já tivemos muitas opções em quase todos os jogos de termos pressão alta, roubarmos e termos capacidade para podermos ter situações de finalização, como tivemos hoje, várias, sobretudo nos primeiros 10, 15 minutos. Por isso é algo que nós procuramos. Temos que melhorar bastante sempre que o nosso bloco defensivo é um pouco mais baixo, em várias situações, distâncias, entre linhas, ou seja, ser um bloco único. Conforme vamos para a frente, também temos, quando baixamos, temos que juntar mais linhas. Sempre que o fizemos, tivemos muita capacidade para poder defender. Sempre que as linhas tiveram um pouco mais distantes uns dos outros, demos mais possibilidades ao nosso adversário de hoje para poder chegar um pouco mais à frente. As intensidades baixam, é algo que também temos que melhorar, sobretudo quando o bloco está mais baixo. Temos que ser, sobretudo quando a bola entra dentro do nosso bloco, temos que ser muito mais intensos, e é algo que temos que ir melhorando. Ou seja, nem tudo quando o resultado não é favorável está tudo mal, e nem tudo está tudo bem quando o resultado é favorável, como foi hoje. Ou seja, há muita coisa ainda dentro deste processo para continuarmos a ser consistentes no nosso trabalho, dentro dos nossos conceitos, dentro das nossas ideias, para podermos ser cada vez mais fortes. Paulo, parabéns pela vitória. Raíssa Simplício, da Gol. Eu queria saber de você sobre o gol, né? O Flamengo contratou um goleiro experiente, um goleiro que muitas vezes vem sendo presente em convocações da seleção brasileira, e o Hugo, que vem numa crescente, que já estava aqui e jogou hoje. O Santos jogou o último jogo da Libertadores. Eu queria saber de você se o Hugo é o seu titular hoje, ou se você tem planos de colocar o Santos para jogar mais vezes, fazer um revezamento. Qual é o seu plano para essa posição? Bom, no futebol nada é fixo, ou seja, há muitas variáveis que te levam a tomar decisões, e sobretudo nos goleiros. O Santos chegou a este processo passado quase 3 meses, onde há um trabalho e um crescimento do Hugo em que que nos dá confiança, juntamente com o Santos. Falámos com eles relativamente ao momento que ele chegou. Sabemos perfeitamente quais são as nossas decisões, mas, como eu disse, temos o elenco, todos temos que contar com todos, e qualquer momento têm que estar preparados para poder nos ajudar a ganhar. Boa noite, Paulo. Boa noite. André Habib, do canal do Deco. Parabéns pela vitória. Sempre quando o coletivo vai bem, o individual aparece muito bem.
Então a gente pode tirar vários jogadores que foram muito bem na partida, né? No caso do Arão, no caso do Thiago Maia, do Lázaro. Mas especificamente eu gostaria de perguntar para você o seguinte, sobre o Felipe Luiz, né, que hoje foi um construtor de jogadas, né? Jogou com uma liberdade, né, e ajudou demais ao sistema ofensivo do Flamengo. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a partida do Felipe Luiz, por favor. Eu vou-lhe precisar que provavelmente vai ter que ver todos os outros jogos do Felipe Luiz e vai ver também se ele foi envolvido ou não nessa mesma construção, e bem, é algo que determinamos desde o início, dentro daquilo que parâmetros de idade, de velocidade, de manter-se sempre lúcido fisicamente e mentalmente. Tomamos, e sobretudo sobre a capacidade que ele tem em termos de construção, em termos de ler o jogo, tomada de decisão, execução técnica. Então decidimos logo desde muito cedo trabalhar com ele numa linha um pouco mais baixa, de forma a poder ser um elemento importante para encontrarmos superioridade logo após os nossos primeiros e segundos momentos de construção, porque havendo superioridade no início da nossa construção, vai-nos dar a capacidade de termos mais espaço e mais capacidade para podermos atingir a profundidade, de forma a termos também esse espaço para finalizarmos. E o Filipe tem vindo a fazer isso, tem vindo a reconhecer também no último terço quais os momentos poder estar mais aberto, mesmo como lateral, fazer overlappings, outras vezes também com movimentos de ruptura quando o adversário assim permite, ou seja, procura defender-se todo o corredor e ele desde trás poder também potenciar uma linha de passe no último terço, mas sobretudo a construção inicial, como o Arão por fora, nestes últimos jogos tem sido extraordinária e isso permite-nos chegar mais próximos da baliza do adversário e termos espaço e termos gente finalizadora para podermos fazer golos. Paulo Isaac Andrade, Canal Flavoz, parabéns pela vitória e ainda em tempo, feliz Páscoa. Igualmente para vocês todos. Obrigado. Você menciona muito a questão de construção, de tempo, e a gente sabe que, tomando como um exemplo uma obra, ela tem início, tem meio e tem fim. É uma progressão. Nesse momento, temos aí muitos questionamentos em relação à questão de continuidade, de tempo de jogo para alguns jogadores. Agora há pouco o Marinho, na zona mista, falou que tem se dedicado a trabalhar com aquilo que você tem passado para ele, mas que era uma posição que ele havia ainda não jogado. Como é que está essa adaptação? O quanto que hoje o Paulo Souza vê o time do Flamengo e para hoje, tanto no jogo quanto no Campeonato Brasileiro, qual nota que você dá para o seu time? Olha, como a palavra indica, mesmo no dicionário, projetos é exatamente aquilo que disse. Tem um princípio, meio e fim. Os processos têm um princípio, meio, mas nunca têm fim. Ou seja, é sempre evolutivo e tem sempre desvios. E sobretudo no futebol, porque tens abaixamentos de forma, de jogadores que são determinantes, tens exatamente aquilo que falaste, ou seja, se inicialmente, direcionam a vossa crítica em que tem que existir maior continuidade dos jogadores, então aqueles que não jogam, neste momento damos mais continuidade, então quem joga também já se orienta de uma outra forma. Por isso, o equilíbrio é muito importante. Como eu venho a dizer, e repito mais uma vez hoje, para mim o elenco é o mais importante do que o individual, tem que estar todos preparados, assim o trabalhamos, taticamente, tecnicamente, fisicamente, procuramos também dar estímulos mentais nessa mesma preparação e hoje, sem dúvida, temos bem claro a importância daqueles que têm tido menos tempo, daqueles que têm estado a trabalhar para poderem estar preparados quando a equipa necessitar e quando o seu treinador assim o decidir. Porquê? Porque aquilo que nós vamos vendo durante o treino e na leitura do jogo, tomamos essa decisão perante a confiança que os jogadores nos oferecem. E realmente temos de estar todos preparados porque vamos ser todos necessários
durante o jogo e durante a época, porque é uma época longa, com muitos jogos, e precisamos que todos estejam presentes. Paulo, boa noite, parabéns pela vitória. Rafael Penido, coluna do Fla. Você já vinha mudando um pouco a linha de 5 na defesa, e a questão que eu coloco hoje as linhas de 4 ficaram um pouquinho mais nítidas ao longo da partida, e eu queria saber se essas mudanças foram especificamente para o jogo de hoje, ou você pretende ter esse modelo como base para a sequência na temporada? Bem, eu já lhe respondi a essa pergunta nas outras coletivas. Nós construímos num sistema, procuramos defender quase sempre em transição defensiva, e quando temos que nos organizar defensivamente, o nosso bloco está claro, temos tendo alguns ajustes só estratégicos perante os nossos adversários. Por isso é algo que vamos dar continuidade. Paulo, boa noite. Feliz Páscoa para todo mundo, todos. Na verdade. Bruno Vilafranca, do Antenados na Jogada. Paulo, me pareceu no primeiro tempo, me corrija se eu estiver errado, que o Mister estava à beira do campo chamando muita atenção, me pareceu, do Gabriel e do Arrascaeta. E também me pareceu que existia uma certa liberdade de alguns jogadores pelo lado esquerdo do São Paulo saírem jogando um pouco mais. Me pareceram os zagueiros do São Paulo. Como o senhor estava de costas para mim, eu não sabia exatamente para quem eram os gritos, mas vi o senhor fazendo um sinal para eles se aproximarem desse lado esquerdo. É exatamente isso? Eu estou equivocado em relação a isso? O Mister viu em algum momento esse espaço de saída de bola do São Paulo um pouco mais pelo lado esquerdo, estava chamando os jogadores para se aproximarem, para fechar esse espaço? Não, como falei, ou seja, em termos de organização defensiva, tínhamos duas ideias diferentes, uma de bloco alto, outra quando os nossos adversários nos obrigavam a baixar, porque também não podemos ter sempre intensidades altas e também temos que saber defender baixo, e sem dúvida um dos padrões do São Paulo é exatamente o ataque, sobretudo do corredor lado direito deles, do zagueiro, para poder potenciar superioridades, e era importante manter a intensidade, sobretudo de chegada, seja do Gabriel ou do Arrascas, que era a linha mais avançada, de podermos oferecer à nossa linha do meio campo, que nem sempre tinha capacidade também de subir linhas, basculava e tinha que se manter porque chegava tarde, e de forma a podermos, em alguns momentos, quando baixámos essa pequena intensidade e não chegávamos para podermos ter um filtro à nossa linha de meio campo, dávamos possibilidade ao nosso adversário de poderem ter superioridade e poderem avançar em profundidade mais próximo da baliza. Por vezes o jogo isso acontece, não temos nem sempre fisicamente no momento do jogo temos essa capacidade de o fazer. A importância deste crescimento deve-se sobretudo à percepção, à humildade individual e coletiva da nossa equipa, serem solidários com os processos, sobretudo quando não temos bola, para sofrermos o menos possível, como foi hoje o caso. Paulo, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. E dentro dessa sequência exaustiva, já tem jogo na quarta-feira, no sábado o Flamengo sai para jogar em Curitiba, logo depois tem também jogo fora do país pela Copa Libertadores, e o departamento médico está cheio. Como estão as suas informações, as informações que você recebeu a respeito de jogadores que estão em vias de ficar à disposição e com quem você acredita que poderá contar nessa sequência recente aí do Flamengo? Eu penso que podemos deixar isso também para o departamento médico poder falar, mas aquilo que tenho visto, com certeza o Pablo tem muita proximidade de podermos o ter rapidamente, e esperando que o Bruno recupere também bem, e numa lesão que é difícil até bem de explicá-la, que é do Fabrício, este repouso sem ter nenhum impacto no seu dedão, ele também o possa recuperar e possa estar disponível. Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Feliz Páscoa aí, Igualmente. Parabéns pela vitória. Obrigado. Alan Martins, do canal Nação Urubu 81. Na realidade, até coincidentemente, vem de base, né? A base que é a estrutura de tudo. A gente viu hoje uma atuação exemplar de João Gomes e Lázaro. E, por coincidência,
né? Jogadores que vêm performando desde o início da temporada e que mostraram também, até surpreendentemente por serem mais novos, uma conscientização diferenciada, né, nesse processo aí de entendimento tático desde o início, né? Queria saber a importância desses dois jogadores dentro desse processo hoje que a gente vive, né, de evolução constante aí para o restante do ano, para a sequência da temporada. Não só estes dois jogadores, mas eu penso toda a equipa, a percepção tática é realmente muito importante, estratégica para cada jogo. Temos um modelo de jogo, em todos os momentos do jogo, ou em cada momento do jogo, temos ideias bem enraizadas, que temos vindo sempre a trabalhar, seja com que o jogador esteja nas suas próprias posições, ou seja, temos vindo a trabalhar bastante, e eles são dois jogadores diferentes, jogadores frescos, mentalmente também, que querem chegar, imporem-se no futebol profissional, têm entendido, têm-se dedicado, têm trabalhado e têm sido premiados durante o jogo pelo aquilo que têm vindo a realizar. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Sidão Marinho, da Litoral News. O Flamengo vai ter na próxima quarta um jogo contra o Palmeiras, que é a grande rivalidade nacional há bastante tempo. São duas equipes que vêm se alternando ali, tem o Atlético Mineiro também, mas a grande rivalidade é Flamengo e Palmeiras. Teremos o Maracanã, todos os torcedores do Flamengo, expectativa de 70 mil torcedores presentes. Eu quero saber a sua expectativa para esse jogo, que para o torcedor é um jogo muito importante, e se você entende que essa partida da quarta pode ser o ponto para você convencer o torcedor de que o seu trabalho vai dar certo no Flamengo. Obrigado. Nós, para os convencerem, para convencermos o nosso torcedor, temos que ganhar todos os jogos. Nós não podemos pensar que seja um jogo que fazemos convencer o nosso torcedor. O nosso torcedor tem que ser convencido no trabalho diário e tem que se ver representados no campo. E o que o torcedor, daquilo que me tem vindo a entender, a exigência de, quando vestimos a camisola do Flamengo, darmos tudo. Depois, se tecnicamente as coisas não são as melhores, porque ou seja, já aconteceu, pode acontecer, porque são variáveis que eu estava a falar, que são incontroláveis. Agora, aquela que é exigida e controlada é sem dúvida aquilo que o torcedor espera de todos nós, é darmos tudo que nós temos para podermos sair vencedores. É um clássico, sem dúvida, maior. Com certeza vamos ter uma nação, aquela que vai estar aqui no campo, no Maracanã, e aquela que vai estar fora, bem vibrante, com muita energia, mais uma vez empurrando-nos, oferecendo-nos o melhor deles para que nós, no campo, possamos estender tudo aquilo que nós podemos oferecer para eles serem felizes. Paulo, boa noite, feliz Páscoa e parabéns pela vitória. Recentemente você elogiou... Ryan Leal, Mercado Futebol, desculpa. Recentemente você elogiou o entendimento tático do Arão, mesmo ele enquanto situações da torcida. E a gente queria perguntar como você avalia a partida dele hoje, e se para o futuro você enxerga ele mais como meio-campista ou como zagueiro. Ele é meio-campista e, sem dúvida, é um jogador que, como eu disse já no jogo anterior, numa linha mais baixa, lendo o jogo de frente, tem muita capacidade de tomar decisão e execução, interpreta muito bem o espaço exterior e os espaços interiores, seja em primeiras linhas ou segundas linhas, e tem sido extraordinário. Por isso, agora temos zagueiros que, quando eles recuperarem, têm características bem diferentes deles, sobretudo defensivamente com características bem diferentes, e ele é um volante, com certeza que nos vai ajudar nessa mesma linha. Obrigado, mister. Obrigado, senhores. Boa noite. Aqui no Maracanã, perguntado sobre o Santos, né, que teoricamente hoje o Hugo foi muito bem, né, no gol, não teve ali nenhuma culpa. Destacar também sobre Arão, na defesa é uma pergunta bacana, né, dá para utilizar o Arão nessa temporada pelo lado direito, ali como esse zagueiro mesmo pela direita,
entra como meio-campo. Muita coisa bacana sempre do nosso treinador, hein, Bruno Pet? Dois destaques que eu trago aqui em relação ao coletivo, ele fala do posicionamento de dois jogadores, né? O primeiro é perguntado sobre o Isla, que o Isla também já jogou como zagueiro desse time, ele fala, não, acho que o Isla sim, a gente testou por ali, mas acho que ele é mais um lateral mesmo, mais um ala, acho que o Paulo Souza respondeu isso muito bem. Sobre o Arão, ele deu a entender que ele vê mais o Arão voltando a jogar como meio-campista, voltando a jogar como volante quando os zagueiros do Flamengo retornarem. Ele frisa muito bem que ganhou uma opção a mais com o Arão por ali, e ganhou mesmo, porque o Arão fez 2 partidas muito boas hoje contra o São Paulo e na terça-feira contra o Tajeres, mas a tendência é que, voltando os zagueiros, o Arão volte a disputar a posição no meio-campo. As entrevistas do Mister são sempre muito boas, ele fala muito bem taticamente do time, explica muitas coisas. Então, mais uma boa coletiva aí do nosso Paulo Souza. É isso. Curtiu, Nélio, a entrevista coletiva do nosso treinador rubro-negro? Com certeza, né? O Bruno tocou até num ponto, né? Eu acho que o treinador também, quando ele chega, né, Emerson, ele tem as suas teses e acredita naquilo, né? Que ele poderia usar o Isla ali como mais um zagueiro. E agora eu acho que ele viu que o Isla realmente um lateral, né? Ele joga ali para aquele lado direito, mas não dá para utilizá-lo como zagueiro. Né? E outra postura também que ele acabou falando, né, citou, é a postura da equipe nas linhas altas e nas linhas baixas, que ainda procura acertar, né? Não foi porque ganhou que está tudo uma maravilha, e quando perde também que está tudo ruim. Então ele está trabalhando nisso. Em algumas situações a equipe às vezes ainda dá uma liberdade ao adversário para poder trabalhar, principalmente quando a equipe está defendendo, né? Principalmente no seu campo, e a tendência é melhorar. E eu acho que ele foi perfeito, principalmente aí na sua entrevista, e a gente espera cada vez mais uma melhora do Flamengo. E essas 2 alterações, né, do técnico Paulo Souza. Lázaro estava muito bem, mesmo assim, mudou, né, também cansado, correu pra caramba, o Rodinei já não estava tão bem assim, o Isla entrou pela direita e fez a diferença, Bruno Pet. Fez a diferença, se o gol do Isla foi, o Isla que é destro, fez um gol de canhota, a assistência do Marinho, que é canhoto, deu uma assistência de perna direita, né? Os alas ali participando com a perna não dominante, com a perna pior, digamos assim, mas conseguiram ser muito importantes com essa... a partir do momento que entraram e conseguiram contribuir bastante ali para a vitória do Flamengo. E a importância do jogador, né? Você trabalhar desde cedo a perna que não é, né? A perna dominante, treinar também a outra perna que é muito utilizado. João Messi...